Olá, amigos. Aqui é a psicóloga Flávia Krenhofer. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu coloco vários vídeos sobre terapia cognitivo-comportamental e falo também de outros temas. Eu também estudo o Pathwork, que é um caminho de autoconhecimento, um método de transformação. Para quem quiser conhecer mais, eu tenho vídeos sobre isso. O tema hoje, porque está chegando aí o Dia dos Namorados, é sobre amor, relacionamentos e parceria. Então, é claro que é uma data, mesmo quando a pessoa tenta fugir das datas comerciais, todos acabam falando, as propagandas são maciças, então as pessoas acabam atingidas pelas regras sociais de ter parcerias ou não. Quem tem um parceiro, uma parceira, está feliz, vai comemorar, é inevitável que, se mesmo que a pessoa não goste da data, fale brincando, enfim, aí tudo ok. Quando o casal não está bem, aí é uma outra questão também. Então, eu vou falar sobre os 3 momentos. Quando a pessoa está comemorando, está feliz, está tudo ok, é o momento de aproveitar. Quando ela não está bem na parceria e quando ela não tem. Então, é uma data que frustra, deixa as pessoas chateadas, porque elas ficam pensativas, né? Então, enfim, eu não vou entrar no mérito de ser válido ter uma data ou não, acho que isso é uma outra questão mais sociológica, mas eu vou falar da parte emocional da coisa, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, não tem um parceiro, uma parceira, e ela fica se sentindo sobrando, mesmo tendo tantas pessoas, cada vez mais pessoas solteiras e as famílias cada vez mais diferentes, em modalidades, agregações diferentes, muitas pessoas sentem que todo mundo está namorando menos eu. Todas as minhas amigas estão namorando menos eu. Ah, meus amigos são casados menos eu. Dependendo da idade da pessoa, né? Isso pode acontecer com bastante frequência. Mas essa não é bem a realidade. Pode ser a realidade para a pessoa, uma pessoa que esteja se separando, mas não é a realidade do que está acontecendo no mundo. Então, eu quero, na verdade, falar que você não está sozinho. Se você está sozinho e vai estar sentindo, essa semana está pensando mais sobre isso em função da data, você não está sozinho. Cada vez mais pessoas estão nessa situação. Muitas pessoas realmente estão com medo de se envolver, medo de amar. Entram regras. Então, são regras assim: as pessoas estão com regras antigas na cabeça do que elas querem. Por exemplo, o príncipe encantado, a mulher assim, 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 assado. E, por outro lado, essas regras estão se desmantelando, porque o mundo está mudando muito rápido, as pessoas estão mudando muito rápido, e a internet também mexeu muito com todo jeito das pessoas se relacionarem há, por exemplo, 10 anos atrás. Então, as coisas estão muito diferentes, as pessoas estão sem chão, sem base, sem saber lidar, por exemplo, com como lidar com o Facebook, com o que acontece no Facebook do namorado ou da namorada. É bem complicado, assim, né? Por quê? Porque a gente está sem muitas referências. As referências antigas, a gente quer o antigo, a gente quer alguma coisa à moda antiga. Claro, eu não estou falando das exceções. Tem pessoas que estão diferentes, mas eu estou falando aqui de uma maioria, de uma média de pessoas que eu venho percebendo, e isso está sendo escrito por vários profissionais. Então, a pessoa fica entre querendo um pouco daquilo que era antigo e querendo também o que é novo. Ela está mudando, ela mesma está mudando,
né? A sexualidade das pessoas está mudando um pouco. O que eu escuto no consultório é interessante, não condiz exatamente com aquelas regras sociais que a pessoa aparenta, que ela apresenta. Não digo todas as pessoas, mas assim, tá tudo um pouco confuso. Então, o que eu diria para a pessoa que tem ou não parceria? Que esse é um momento muito interessante social, que é um momento que não adianta a gente querer tornar tudo muito rígido, não adianta a gente querer enquadrar o parceiro, né? Eu estou falando ao mesmo tempo de pessoas que estão sozinhas nessa data, para que não se sintam sozinhas, porque tem muitas coisas a se viver. E estou falando também para pessoas que têm parceria, mas estão assim com as regras confusas, regras e crenças, né? A terapia cognitivo-comportamental trabalha muito com crenças. Então, crenças que a pessoa traz desde a infância. Antigamente, ela gostaria de se casar e ficar com uma pessoa para o resto da vida. Quando ela vê, ela passou 10 anos com uma pessoa e se separou, ou namorou 5 anos com uma, teve filho, namorou mais 5 com outra, casou com outra, ficou mais um tanto, separou de novo. Isso pode estar sendo algo que vai acontecer com as pessoas. E isso não quer dizer que a pessoa seja errada, que ela tenha defeito, que tem alguma coisa errada com ela, que ela é falha, né? A gente pensa muito na falha. Claro que assim existem teorias até espiritualistas que falam que o ideal é ter um parceiro, uma parceira para o resto da vida, aquela coisa. Mas às vezes isso com bastante frequência, isso não está ocorrendo porque as pessoas estão, os defeitos se atritam ali. E eu sempre digo que eu não sei se as pessoas se apaixonam pelas qualidades umas das outras. Às vezes, para um bom número de pessoas, elas se apaixonam pelas neuroses que se combinam. Então a gente não entende por que aquele defeito do outro incomoda tanto e ao mesmo tempo a gente não consegue largar. Acho que às vezes é isso. As neuroses às vezes se combinam. Tem aquilo que o outro precisa, sabe? É muito interessante isso. E aí a gente é imperfeito, nós somos muito imperfeitos, falhos e complexos, não demonstramos tudo aquilo que a gente é por dentro, a gente não tem um nível de abertura com o parceiro como nós poderíamos para viver uma coisa rica, porque isso vem do medo de amar, então a gente se fecha. As pessoas solteiras também estão assim, mulheres falando muito assim, os homens são assim, 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 generalizando. E os homens pensando muito das mulheres assim, as mulheres são baseado em coisas que ele viveu, que ele não quer repetir. Olha, isso pode ser realmente uma verdade, isso, você pode encontrar mesmo muitas pessoas assim, de qualquer tipo de defeito ou característica que você não aguenta mais. Mas se você mudar o seu padrão de crença, se você mudar seu estado vibracional, energético, e isso vem de uma mudança mental, emocional, psíquica, você começa a trabalhar aquilo e ver que existe uma lei da atração, realmente, você pode trabalhar aquilo de uma forma diferente dentro de você. Você pode começar, por exemplo, a pensar, espera lá, eu estou achando, na verdade, eu estou muito armada, eu estou sempre esperando, no caso de uma mulher, por exemplo, que venha um homem e venha me magoar, ou que venha se aproveitar, ou que venha fazer algo, que use a sua autoridade sobre mim. Esse pode ser um padrão, né? Cada pessoa tem o seu, descubra o seu, coloque num papel, os homens são, as mulheres são, o casamento é, meu pai era, minha mãe era, então são exercícios que você vai fazendo, você vai descobrindo, isso aqui eu generalizo, eu penso muito assim, eu tô armado, eu espero que isso aconteça, eu espero que venha uma mulher interesseira,
Então, isso acaba realmente acontecendo. A pessoa vai ter um farol muito grande para esse tipo de pessoas, sabe? E às vezes aquilo acaba atraindo ela por alguma razão, enfim, não é mais complexo de explicar aqui, razões do inconsciente. Mas, enfim, as crenças são para serem curadas. Quando elas forem curadas, você vai ver que o seu universo vai se abrir para maiores experiências. Então, uma pessoa que está se relacionando, ela pode se abrir realmente para o seu parceiro, tentar ter um nível de abertura grande com o seu parceiro, isso, parceira, né? Isso acontece ela sendo muito honesta com ela mesma. E aí ela começa a ter coragem de ter essa abertura e de falar coisas de um lugar que não é de reclamação, de chororô, de vitimização e de acusação, mas de um outro lugar, um lugar de estar aberto para o outro e entender que o outro é complexo. Por quê? Se a sua escolha é estar com aquela pessoa, não vale a pena você viver infeliz, viver querendo que ela mude. Então comemore esse Dia dos Namorados, olhando o melhor que o seu parceiro, a sua parceira tem. Porque agora, se você estiver decidindo se separar da pessoa, é outra coisa. Você está fazendo um planejamento, porque você vê que os valores dela você não quer mais. Aí é outra coisa. Então você deve se fortalecer e tomar esses passos e parar de ficar numa relação que não traz nada para você. Mas de qualquer forma, se você estiver num conflito sobre isso, trabalhar as suas crenças e trabalhar essa questão que eu falei da sua vibração e da sua honestidade extrema com você mesmo, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. E às vezes isso é o suficiente para que a pessoa que está com você mude, sem que você fique em cima dela ali, abrindo a boca e enchendo o saco e tentando controlar a situação. Se você não tem ninguém, se você está chateado, ou enfim, né? Se você está tocado por essa data, tem que se abrir realmente para o mundo. As pessoas falam, mas eu me sinto só, porque não sei o quê, porque as pessoas estão individualistas, porque tá. Você tem que amar as pessoas, começa por você. Você abre o seu coração para as pessoas. Eu sei que isso é difícil, gente. Eu sei que isso assim, ai, que lindo, que bonitinho, que tal. Mas assim, você tem que fazer esse movimento de diminuir esse individualismo ao seu redor. Você vai ver que, independente da sua idade, as pessoas legais que estão também nessa vibração um pouco mais abertas, menos individualistas, vão aparecer no seu caminho. Então, para isso, você tem que começar a gostar mais de você, da vida, né? Eu tinha uma amiga que a mãe dela conheceu um parceiro, porque ela era uma dançarina maravilhosa, ela tinha, na época, faz muito tempo isso, 65 anos. E conheceu um homem que ela ficou muito tempo namorando, depois não sei, perdi o contato. No ônibus, ela ia para a aula de dança dela, para a dança da terceira idade. Então, cada vez mais, por exemplo, as mulheres mais velhas estão se cuidando, estão com uma aparência muito bonita, estão vivendo. As que estão vivendo estão conseguindo viver também a parte afetiva. Elas não pensam que, se for desejo delas, claro, porque também não é uma obrigação ter alguém, mas sim, se esse for o seu desejo e você sente que seu tempo passou, que as coisas estão ruins, que homens não prestam, ou que as mulheres não prestam, ou que você tem que olhar, o seu foco está no negativo. Vá para um foco mais de amor. O amor, a gente começa por nós. A gente doa o amor, daí ele começa a vir para nós. Se você está fechado para isso, cheio de crenças, de mágoas, de ressentimentos, as portas se fecham para você, mesmo que você esteja num relacionamento.
Então, destranque você, o seu coração nesse Dia dos Namorados, destranque a sua mente, as suas crenças. Eu sei que é um trabalho que, assim, esse vídeo é apenas um encorajamento para você saber que isso é possível, né? Então, pessoal, é isso que eu tenho para dizer. Espero que vocês passem um Dia dos Namorados feliz, em paz com vocês mesmos, independente do externo. Obrigada pela atenção, um grande beijo, muito amor, muita paz. Tchau.